Você esperou, você sofreu, você chorou, mas finalmente a Fórmula 1 voltou! Nesse final de semana nós tivemos o início da temporada de 2025 e a corrida já foi caótica do jeito que o povo gosta, né? Assim como eu gosto quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal, já que eu tô aqui salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo ludibriado. E não inventa de falar que o vídeo saiu na terça, não. Ele saiu na segunda-feira. Você não tá inscrito no canal, não tá com o sininho ligado, não tá vindo aqui no canal na segunda-feira à noite. E para salvar também essa sua segunda-feira, você vai poder, a partir de hoje, aprender a programar jogos totalmente de graça com a Alura, a maior escola de tecnologia do país. Porque já estão abertas as inscrições para mais uma Imersão Dev e é a oportunidade perfeita para você entrar de vez no mundo da tecnologia. Você vai aprender a programar do zero, na prática, o seu próprio jogo e com professores especializados e ainda com direito a certificado no final. É a sua chance também para conhecer gratuitamente um pouco mais da Alura antes de se matricular. E é sério, a imersão é totalmente de graça, não tem pegadinha, nem letrinha miúda não. É só você clicar aqui embaixo no link ou escanear esse QR Code que está na tela e se inscrever. Mas faz isso logo, porque as vagas são super limitadas, então não perde tempo, hein? O campeonato esse ano começou na Austrália, lembrando aquela época antes da pandemia em que a gente já tinha que ficar até de madrugada para assistir logo a primeira corrida do ano, né? Só que agora, para deixar tudo ainda pior ou melhor, nós já vamos ter China e Japão na sequência. Ou seja, logo de cara 3 semaninhas aí para desregular o seu sono todo de novo logo depois do carnaval. Carnaval que foi o que a gente aqui no Brasil fez também durante todo esse final de semana, já que teríamos finalmente a estreia do nosso Gabriel Bortoleto pela equipe Chute e a volta do país no grid depois de 7 anos. E para você que começou a assistir Fórmula 1 há pouco tempo, não tinha passado por essa experiência ainda, seja bem-vindo, né? Se prepare, porque agora é que você vai conhecer o que é torcer na Fórmula 1 de verdade. Esses anos todos aí que você assistiu sem brasileiro foi só um tutorial. A previsão era de chuva para a corrida no domingo, mas no sábado a galera foi pro quali ainda com sol. No Q1, logo que a sessão começou, Oliver Berman, o nosso homem urso, e que já tinha dado uma baita pancada no início do primeiro treino, teve agora problemas no câmbio e já abandonou o quadro. O seu companheiro e também de Casa Nova, Estevão Ocão, ficou ali pelas últimas posições também, no início de ano muito ruim da Super Monegão Toyota Gazoo Racing Haas Ferrari, que não está praticando futebol. Liam Lawson, filho da lei, já começou a temporada fazendo aquilo que o segundo carro da Red Bull faz de melhor, ou seja, errou a volta e ficou pelo caminho logo cedo. Eu acho que ele se preocupou tanto que a transição fosse o mais suave possível para a equipe, que realmente foi como se o Pérez ainda estivesse lá e ninguém tivesse percebido a troca, né? Hulk, agora na equipe Chute, companheiro do nosso Borboleto, acabou não fazendo uma volta tão boa e também ficou pelo caminho. O próprio brasileiro nesse momento estava sendo eliminado, mas conseguiu melhorar a volta bem no final da sessão e passou o Antonelli, que estava em 15º. Com isso, o brasileiro foi para o Q2 logo na sua primeira sessão, enquanto uma Mercedola e uma Red Bull eram eliminadas. Finge que a gente nem comemorou isso como se fosse um gol do Brasil na Copa do Mundo, né? No Q2, quando todos iam para fechar a sua volta no final da sessão, Lewis Hamilton acabou rodando e causando uma bandeira amarela que prejudicou principalmente Scooby Durham na equipe Aline, e o australiano ficou pelo caminho também. Borboleto vinha para novamente tentar melhorar a volta no final, mas acabou cometendo um erro e ficou com o que tinha, que não era o suficiente para ele avançar para o Q3. Além dele, foram eliminados Radiar, Jovem Alonso, Stroll e Durham. No Q3, num primeiro momento, o Leclerc até conseguiu ficar na frente da McLaren do Piastri, mas logo depois o Jorge Russo passou os dois e mais um pouco depois foi a vez de Verstappen, o Peixoto da galera, abrir os trabalhos no ano e passar os 3. O Norris, que teve a sua primeira volta deletada, ainda estava sem tempo e estava indo para o tudo ou nada na segunda tentativa. No final da sessão, o Piastri acertou uma baita volta e voltou para a liderança com quase meio segundo de vantagem para o holandês. Mas nem deu para comemorar muito, porque logo alguns segundos depois, o Lando veio para sua volta válida e assumiu a ponta.
O Peixoto tentou estragar a festa da galera no final, como ele já fez várias vezes no passado, mas agora os tempos são outros, né? E ele ficou apenas em terceiro. Destaque para Yuri Tsunami e Albão no final, que ainda ficaram em P5 e P6, respectivamente, empurrando para baixo os dois carros do Pocotó, que ficaram em sétimo e oitavo. Gás Lindo e Comic Sans, agora no busão adulterado da Cometa, fecharam o top 10. E aí fomos pro domingo. E bom, a previsão era de chuva, e não é que esse negócio de previsão do tempo consegue prever mesmo o tempo, rapaz. Muita chuva antes da prova, que inclusive cancelou a corrida da Fórmula 2, e apesar do dilúvio ter dado uma trégua para a hora da Fórmula 1, ainda tinha um bocado de água na pista com uma chuva leve. Uma pista engordurada e uma chuvinha vagabunda com vários pilotos novatos no grid, o que poderia acontecer, não é mesmo? Bom, já foi acontecendo antes mesmo da corrida começar, porque na volta de formação o Rajah perdeu o controle do carro e foi no muro, danificando a asa traseira e ficando atolado. E esse é o momento que você, brasileiro, vai querer zoar muito o piloto francês, correto? Mas eu te digo que ele nem teve culpa, coitado. A culpa foi do chefe dele, que infelizmente decidiu falar mal de piloto brasileiro e não imaginava que a nossa zica era muito forte, né? A largada foi adiada, mas finalmente ia acontecer. Com todo mundo alinhado novamente no grid, as luzes vermelhas se apagam e Lando até que não larga tão mal, mostrando que 2025 realmente pode surpreender em tudo. Só que o Peixoto, mostrando que tem esse nome não só por parecer o Peixoto em si, largou melhor ainda, apesar da água toda, e se aproximou para realizar o ataque. O Lando decide se mover para dentro e bate a porta na cara do holandês, que até ameaça tentar ir por fora, mas logo na sequência acaba tirando o pé. Piastri, que estava por dentro para se defender também do holandês, acabou saindo do traçado, ficou com o carro ali sambando na Sapucaí, enquanto o piloto da Red Bull passou por fora e assumiu a segunda colocação, enquanto o Norris conseguiu milagrosamente segurar a primeira posição saindo da pole, né? Só que nem dá tempo da gente prestar muita atenção lá na frente, porque ainda na primeira volta, primeiro, Scooby Durham é mais um a perder o controle do carro sozinho e ir no muro, para alegria do Cola Pinto, que já deve estar lá no aquecimento nesse momento, né? E um pouco depois é a vez de Comic Sans também rodar, bater e abandonar. O espanhol, que fez uma baita pré-temporada e estava começando bem o seu ano no busão adulterado, também ficou pelo caminho logo cedo. Com a corrida reiniciada depois de algumas voltas, a chuva havia parado e os pilotos continuavam com os pneus de chuva enquanto a pista ia secando. Com mais algumas voltas, os três primeiros ainda estavam relativamente perto um dos outros e buscando água na pista sempre que dava, já que a pista estava secando e os pneus de chuva estavam aquecendo cada vez mais. Até que num certo momento, eu acho que o Peixoto decidiu buscar água na poça que tinha fora do traçado e passou reto, deixando o caminho livre para o Piastri passar e assumir a segunda posição. A corrida seguiu assim por várias voltas, com os dois carros da McLaren fazendo a dobradinha e com uma baita diferença para o Peixoto em terceiro. Com o DRS liberado e o Piastri mais rápido, o australiano num primeiro momento foi solicitado que segurasse as posições, por conta da estratégia e a dúvida se ainda ia ter chuva de novo ou não. Até que algumas voltas depois ele foi liberado para correr, mas acabou cometendo um leve erro que fez com que ele perdesse alguns segundos para o Norris e acabasse nem conseguindo recuperar. Com as equipes na dúvida se paravam ou não, já que a pista já estava com um trilho seco, mas tinha aquela expectativa de mais chuva, eis que mais um novato perde o controle e acerta o muro, dessa vez sendo o jovem Alonso. O espanhol foi mais um a abandonar a prova e trouxe o safety car para a corrida, que fez praticamente todo mundo parar para colocar os pneus slicks. Mais algumas voltas e com a corrida reiniciada, a única ameaça que aconteceu não era nem na pista, mas era em cima dela. Aquela chuvinha safada e vagabunda estava sim voltando. Apenas algumas voltas depois de todo mundo ter colocado pneus de pista seca. Agora, a dúvida já era se essa chuva ia ser forte ou longa o suficiente para que tivesse que parar de novo ou se daria para ficar com os mesmos pneus até o final. E a gente já descobriu isso rápido, porque algumas voltinhas depois dessa relargada e os dois carros da McLaren perdem o controle na mesma curva lá no final do traçado e saem da pista.
O Norris ainda consegue voltar rápido para o asfalto e mantém o controle, indo logo na sequência, inclusive para os boxes, colocar os pneus de chuva de novo. Piastri acabou ficando mais tempo na grama, passou reto e atolou do outro lado. Enquanto o Peixoto ficou fora, não entrou nos boxes no caso, e assumiu a liderança da prova. Mas, apesar de ter feito uma aposta ousada, a Red Bull acaba voltando atrás na ideia logo depois e chama o Peixoto para os boxes, assim como vários outros pilotos, exceto, obviamente, quem? Você acertou, a equipe do Pocotó, que decidiu manter os pilotos do lado de fora enquanto eles eram, inevitavelmente, engolidos pela concorrência. Esse é o Pocotó que eu conheço, pô. Enquanto isso, o Norris, que estava mais para trás, começou a passar de volta aqueles que também não tinham parado e estavam de pneus slicks, e o Piastri, que está lá nas últimas posições, depois de ter conseguido sair sozinho da grama e ter ido para os boxes também colocar os pneus de chuva de volta. Mas antes mesmo que mais uma volta fosse completada, nós teríamos mais um safety car e dessa vez, infelizmente, por causa do nosso brasileirinho Borboleto e também de Lawson, o filho da lei. Os dois acabaram perdendo o controle e bateram. O Borboleto, que vinha com problemas no freio a corrida inteira, tinha ficado muito para trás do pelotão durante o safety car porque demoraram para liberar ele de poder recuperar a volta. E ele estava tentando recuperar esse prejuízo. Sem falar também que ele já tinha tomado 5 segundos de punição depois que a equipe acabou soltando o carro dele em cima do carro do Antonelli na parada dos boxes. Com a corrida reiniciada, tivemos Piastri recuperando algumas posições e voltando aos pontos, enquanto o Peixoto aproveitava o DRS que estava liberado de novo para tentar passar o Norris. Os dois ficaram próximos ali até a linha de chegada, mas o holandês não conseguiu passar e a vitória realmente ficou com o inglês, com o Jorge Russo fechando o pódio. Esse daqui foi o top 10, com o Antonelli cruzando a linha em quarto, numa baita corrida de recuperação. Ele que até chegou a levar uma punição que jogaria ele para quinto, mas que depois da corrida foi anulada e ele voltou para quarto mesmo. Albão também já conseguiu um baita quinto lugar, seguido de Stroll, que depois do Brasil ano passado, pelo visto, aprendeu a ficar vivo mais tempo na corrida. Hulk, que é muito casca grossa mesmo, conseguiu levar a equipe chute para os pontos logo de cara. Não tem jeito, galera, a chuva é o tompeiro que toda corrida precisa para ficar gostosa. Uma pena que acabou dando ruim para o nosso Borboleto, mas é só o começo, e isso tudo sempre serve de aprendizado, né? Sem falar também nos problemas que ele ainda teve com o carro e com a equipe nos boxes, né? E a nova chance já vem nesse próximo final de semana para o GP do AliExpress, que não só vai ser na gostosa 4 da manhã, como também já é de cara o primeiro final de semana com corrida sprint. E antes de você xingar o horário da corrida ou xingar a sprint, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal se você curtiu o vídeo. Beleza? A gente se vê. Um abraço, valeu e fui!